Milionário barbeiro descobre que filho revelou traição da mendiga negra de 85 anos. Em uma cidade marcada pela desigualdade e pelo contraste entre riqueza e miséria, Miguel era uma lenda viva. Dono de uma renomada barbearia, ele exibia suas tesouras como se fossem troféus. Cada corte que fazia se transformava em arte. O cheiro do pomade era inconfundível, e o brilho do seu salão atraía a elite local, que fazia fila para seus serviços. Mas atrás da fachada glamurosa, algo pesava em seu coração. Solitário, vinha carregando o fardo de um passado tumultuado, onde o amor se misturava com a traição. Tudo parecia perfeito, até que uma simples conversa entre pai e filho mudou tudo. Lucas, seu adolescente de 16 anos, inquieto e curioso, havia começado a fazer perguntas. E assim, nas entrelinhas de sua busca, surgiram rumores. Dizem que ela traiu a família, que esconde segredos obscuros sobre a nossa origem. As palavras cortavam como lâminas afiadas. Uma traição? A informação deixou Miguel em chamas. A ideia de que poderia haver algo sujo na sua linhagem o apavorava. Em seu mundo de status e honra, uma mancha poderia destruí-lo. Naquela noite, Lucas revelou a Miguel o que descobrira. Ela não é só uma mendiga. Se o que dizem for verdade, ela pode ter arruinado nossas vidas. As palavras soavam como um golpe, um ultimato. O menino acreditava que o futuro de sua família estava em risco, que o passado sombrio de sua avó poderia manchar a reputação que Miguel lutou tanto para construir. Miguel sentiu o aperto no peito e o nó na garganta ao olhar para o rosto letárgico do filho. A vida de glamour e prestígio agora parecia uma máscara à beira de se despedaçar. As cores vibrantes do salão se tornaram opacas, o som da tesoura cortando o cabelo. Ele se perguntava: deveria defender a mulher que lhe deu a vida, mesmo após tantos anos de silêncio e dor? Ou seguir o caminho da verdade, custe o que custar, mesmo que essa verdade pudesse desmantelar tudo? Miguel estava em um labirinto emocional. Os segredos de sua avó pairavam no ar, como fantasmas a atormentar seu presente. Ele se viu diante de um dilema emocional: buscar a verdade ou proteger seus próprios interesses. Enquanto a noite se estendia, ele percebeu que muito mais estava em jogo do que sua fortuna. A chance de curar feridas remotas da alma, de reencontrar um amor incondicional perdido, balançava em sua consciência. No fundo, uma pergunta ecoava: seria o perdão e a aceitação mais importante do que a honra familiar? Miguel estava preparado para descobrir a verdade, mesmo que isso pudesse significar perder tudo o que construiu? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube desapareceu. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava com a cabeça cheia. As revelações de Lucas giravam como um furacão em sua mente. Ele pensava em sua avó, na mendiga e nos rumores de traição que agora pesavam sobre ele. A responsabilidade de decidir entre seu passado e seu futuro o esgotava. Com uma respiração profunda, ele começou a se levantar do sofá, decidido a confrontar a mulher que havia sido uma parte tão distorcida da sua história. Mas antes que pudesse dar um passo, o telefone tocou. O som ecoou pela sala como um estrondo. Miguel hesitou, os olhos fixos no aparelho, o estômago revirando. Ao atender, uma voz sóbria, mas angustiada, soou do outro lado. É a polícia. Precisamos que venha à delegacia. Desembada. Sua mãe. Ela foi encontrada.
Miguel sentiu seu coração parar. Encontrada? O que você quer dizer com isso? A frieza na pergunta não conseguiu esconder o pânico. Ela está morta, senhor. Encontramos ela em um beco na área central. Precisamos de mais informações. As palavras cortaram Miguel como facas afiadas. Sua avó, a mulher de quem ele tentava evitar a existência, estava morta. O que isso significava agora? Ele não sabia se sentia alívio ou dor. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar de novo. Desorientado, ele desligou o telefone e se virou para Lucas, que observava com olhos arregalados. É minha avó. Ela morreu. Lucas ficou imóvel. Antes de perguntar, hesitante. Mas pai, isso não é bom? Agora não precisamos mais nos preocupar com o que ela pode fazer com a gente? Miguel não tinha certeza. Ele se sentia vazio. Sim, mas pode ter mais do que isso. Precisamos ir na delegacia agora. Os dois foram para a delegacia, a ansiedade pesando no ar. Quando chegaram, o policial olhou para eles com um semblante grave. Estamos investigando as circunstâncias da morte dela. Precisamos de algumas informações, especialmente sobre o que ela costumava fazer. Miguel estava perdido. Não conhecia a vida que a velha levava, senão por fragmentos de memórias distantes. Ela era minha mãe. Não a vejo há décadas. Desculpe, não posso ajudar. Nesse momento, algo dentro do policial pareceu mudar. Ele fixou os olhos em Miguel, como se soubesse que havia mais ali do que um simples abandono familiar. De fato, senhor, isso é um caso complicado. Além das circunstâncias de sua morte, encontramos algo que pode ser de interesse. Miguel sentiu o calor subir a cabeça. O que quer dizer? O policial hesitou, olhando para Lucas antes de continuar. Encontramos uma carta na posse dela, direcionada a você. O conteúdo dela é preocupante. Menciona um segredo que pode afetar não apenas você, mas também seu filho. As palavras pesavam como chumbo. Miguel encarou Lucas, vendo o medo refletido nos olhos do garoto. Um segredo? Que tipo de segredo? O policial balançou a cabeça. É algo que você precisa ler pessoalmente. Sinto muito por você estar passando por isso. Miguel sentiu o pulso acelerar. O nó na garganta se tornara insuportável. O que mais poderia ver? Detalhes sombrios ou verdades enterradas à força por todos aqueles anos. Quando o policial entregou a carta a Miguel, seus dedos tremiam. Ele abriu o envelope e, ao ler as palavras, algo quebrou dentro dele. O que se revelou ali desafiava a sua sanidade. O que ele acreditava saber sobre seu passado, sua família, tudo estava ameaçado por um único nome mencionado na carta. Um nome que poderia manchar sua história de uma forma que nunca imaginou. E no fundo de sua mente, uma dúvida angustiante apareceu. Ele ainda podia proteger Lucas de tudo isso? O que faria agora? A tragédia não tinha feito apenas sua avó desaparecer. Ela também havia vindo para desmantelar a vida que Miguel havia construído. Miguel respirou fundo, o coração disparado enquanto olhava para a carta amarelada em suas mãos. As palavras dançavam diante de seus olhos, mas nenhum sentido parecia fazer. Ele sentiu um frio na espinha ao ler o nome que saltou da página. Marcos. Esse nome tinha uma história, e não era. Era o nome do homem que, segundo os rumores, havia traído sua mãe e destruído a vida dela. O nó na garganta se fechou ainda mais. Pai? A voz de Lucas soou como um eco distante. O que diz a carta? O que ela fala? A ansiedade do garoto era palpável, e Miguel hesitou. Cada letra parecia uma maldição,
uma revelação sombria que poderia arrastar seus 2 mundos. Nem sei se ele começou, mas as palavras falharam. Ele olhou para o policial, que aguardava, atento. O peso do silêncio encheu a sala. Um instante depois decidiu compartilhar. Ela menciona um segredo, algo sobre Marcos. Um negócio obscuro que pode arruinar nossas vidas. Os olhos de Lucas se arregalaram. Marcos? O homem que... A pergunta ficou flutuando no ar. Miguel assentiu, um lenço de peso caindo sobre seus ombros. O passado estava voltando, e com ele, o caos. O policial interrompeu, decidido. Isso não é tudo. Sua avó mencionou que Marcos não era apenas alguém que causou dores. Ele é parte da sua família, seu verdadeiro pai. A sala pareceu girar. Miguel parou. Cada lágrima, cada traição se revirava em seu estômago. Era surreal, impensável. Não, isso não pode ser verdade. Suas mãos tremeram. O que ele estava ouvindo? Como poderia? Ele era filho de uma mendiga e de um homem que destruiu sua infância? É o que está escrito, senhor. O policial entregou-lhe uma cópia da documentação. Temos chamadas gravadas, compulsórias, incluindo sobre um conflito entre você e a família de Marcos há muitos anos. A angústia agora, sempre presente, se intensificou em seu peito. Ele olhou para Lucas, que estava paralisado entre o choque e a confusão. Lucas, eu não sabia. Eu não sabia que ele era meu pai. As palavras saíram como um sussurro angustiado. Você só é um barbeiro rico porque abandonou sua verdadeira família? Lucas retrucou, furioso. A raiva do garoto era justificada, e Miguel se viu diante do desprezo que ele havia temido a vida toda. Por que não me contou? Por que escondeu isso de mim? Eu não tinha escolha, gritou Miguel, atraindo olhares dos oficiais ao redor. Eu fiz o que podia para escapar da dor. Então um barulho reverberou na entrada da delegacia. Portas se abriram abruptamente, e um homem de aparência desgastada, com olhos fulgurantes e característicos, era Marcos. Ele estava ali, e o cheiro de sangue não podia ser escondido. Eu sabia que você viria, disse Marcos, com um sorriso irônico. Parece que a verdade sempre aparece, não é? Estamos apenas começando, meu filho. Ele olhou para Lucas, uma expressão de desprezo passando por seu rosto. Acha que pode escapar do passado? Pense novamente. Os sentimentos de Miguel se agitaram. O homem que ele havia tentado esquecer, que simbolizava dor e traição, estava agora diante dele, desafiando tudo o que ele lutou para construir. A sala ficou em silêncio, o ambiente pesado, como se o ar tivesse sido drenado. Miguel ficou paralisado, a mente confusa, presa entre o desejo de entender e o medo do que viria a seguir. Isso não pode ser. O ambiente da delegacia parecia pulsar com a tensão. Olhou para Lucas, que tinha o rosto pálido como uma folha de papel. O que mais aquele homem queria? A verdade parecia ser uma bomba prestes a explodir. Você não tem ideia do que está falando, Miguel gritou, tentando encontrar firmeza na sua voz. As palavras ecoaram na sala, mas a dúvida já havia plantado semente na mente do garoto. As reações dos policiais estavam pesadas, e o murmúrio dos curiosos aumentava lá fora. Não se trata apenas de você ou de mim, Marcos interrompeu, avançando um passo. Se você quer a verdade, Miguel, prepare-se. Essa não era a única carta que sua mãe escondera. E se eu estiver certo? Ele arfou, um sorriso torto nos lábios. Você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer.
Miguel tinha uma vontade intensa de agarrar Marcos pelo colarinho e sacudi-lo. A raiva pulsava nas veias. Do que você está falando? O que mais você poderia ter feito? Nesse momento, um policial se aproximou. Senhores, precisamos de calma aqui. Marcos riu, um som sombrio. Calma? Ponto. Ah, essa palavra sempre foi uma piada entre nós. E então, com um gesto teatral, ele puxou algo do bolso. Um envelope. As letras escorregaram entre seus dedos, caindo no chão como sentenças de morte. O impacto foi instantâneo. Miguel se ajoelhou e pegou o envelope, o coração disparando. Com mãos trêmulas, ele abriu e suas entranhas se reviraram ao ler as palavras. A verdade sobre sua avó e os negócios de Marcos. Ela estava envolvida com ele? Miguel gaguejou, o estômago se contorcendo. O que mais me escondeu, mãe? Marcos olhou para Lucas, um brilho maligno nos olhos. Não são só segredos familiares. Sua avó estava metida em um esquema. Ela pode ter até te protegido. De mim. A palavra mim soltou-se como uma maldição, e o ar pareceu pesar ainda mais. Como assim, um esquema? O que você está insinuando? Lucas perguntou, a voz trêmula. Ele olhava alternando entre os dois homens, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que se tornava cada vez mais sombrio. A verdade é bem mais sombria, meu jovem. Marcos respondeu, quase divertido. Sua avó não era apenas uma mendiga. Ela foi uma mulher poderosa e pode ter sido um alvo, uma peça em um tabuleiro muito maior. Miguel queria gritar, queria negar, mas cada palavra de Marcos se enfiava mais fundo, como uma faca afiada. Você está me dizendo que ela fazia parte de alguma organização criminosa? O tipo de vida que ele tinha evitado se aproximava como uma tempestade. Sim, meu filho, Marcos disse, sorrindo. E você, por causa dela, está prestes a entrar nesse jogo. O que você vai fazer? Fugir ou encarar a verdade? E como se o universo estivesse conspirando para garantir que nenhum deles tivesse a chance de respirar, um grito ecoou pela delegacia. Uma mulher entrou, pálida e trêmula, com os olhos arregalados de horror. Polícia! Disse, o olhar fixo em Marcos. Você não deveria estar aqui. Ele está atrás de você. Todos nós estamos em perigo. O ambiente mergulhou no caos. Miguel ficou em choque, perguntando-se se algo estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? A estrombosa revelação de sua avó, a presença inquietante de Marcos e aquela mulher aterrorizada mudaram tudo. Ele mal conseguia pensar. Como isso se encaixava? Tente se proteger, a mulher gritava, e o clima na sala virou. Miguel percebeu que a história não se tratava apenas de si, da sua família ferida ou do ouro que conquistou. Havia muito mais em jogo, um tabuleiro arriscado e obscuro, que se estendia muito além de sua compreensão. O coração batia forte na expectativa do desconhecido. As portas da delegacia foram cerradas e o pânico instalou-se. Miguel olhou para Lucas, a mente girando. O que ele faria agora, diante daquela nova realidade? Uma única pergunta pulsava em seu coração. Quem era realmente sua família? E o que mais eles escondiam? Miguel ficou paralisado, a mente turva pela revelação do policial e a presença ameaçadora. O ambiente da delegacia parecia pulsar com atenção. Ele olhou para Lucas, que tinha o rosto pálido como uma folha de papel. O que mais aquele homem queria?
A verdade parecia ser uma bomba prestes a explodir. Você não tem ideia do que está falando, Miguel gritou, tentando encontrar firmeza na sua voz. As palavras ecoaram na sala, mas a dúvida já havia plantado semente na mente do garoto. As reações dos policiais estavam pesadas, e o murmúrio dos curiosos aumentava lá fora. Não se trata apenas de você ou de mim, Marcos interrompeu, avançando um passo. Se você quer a verdade, Miguel, prepare-se. Essa não era a única carta que sua mãe escondera. E se eu estiver certo, ele arfou, um sorriso torto nos lábios. Você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. Miguel tinha uma vontade intensa de agarrar Marcos pelo colarinho e sacudi-lo. A raiva pulsava nas veias. Do que você está falando? O que mais você poderia ter feito? Nesse momento, um policial se aproximou. Senhores, precisamos de calma aqui. Marcos riu, um som sombrio. Calma? Ah, essa palavra sempre foi uma piada entre nós. E então, com um gesto teatral, ele puxou algo do bolso. Um envelope. As letras escorregaram entre seus dedos, caindo no chão como sentenças de morte. Ponto. O impacto foi instantâneo. Miguel se ajoelhou e pegou o envelope, o coração disparando. Com mãos trêmulas, ele abriu, e suas entranhas se reviraram ao ler as palavras. A verdade sobre sua avó e os negócios de Marcos. Ela estava envolvida com ele? Miguel gaguejou, o estômago se contorcendo. O que mais me escondeu, mãe? Marcos olhou para Lucas, um brilho maligno nos olhos. Não são só segredos familiares. Sua avó estava metida em um esquema. Ela pode ter até te protegido. De mim. A palavra mim soltou-se como uma maldição, e o ar pareceu pesar ainda mais. Como assim? Um esquema? O que você está insinuando? Lucas perguntou, a voz trêmula. Ele olhava alternando entre os dois homens, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que se tornava cada vez mais sombrio. A verdade é bem mais sombria, meu jovem. Marcos respondeu, quase divertido. Sua avó não era apenas uma mendiga. Ela foi uma mulher poderosa e pode ter sido um alvo, uma peça em um tabuleiro muito maior. Miguel queria gritar, queria negar, mas cada palavra de Marcos se enfiava mais fundo, como uma faca afiada. Você está me dizendo que ela fazia parte de alguma organização criminosa? O tipo de vida que ele tinha evitado se aproximava como uma tempestade. Sim, meu filho, Marcos disse, sorrindo. E você, por causa dela, está prestes a entrar nesse jogo. Que você vai fazer? Fugir ou encarar a verdade? E como se o universo estivesse conspirando para garantir que nenhum deles tivesse a chance de respirar, um grito ecoou pela delegacia. Uma mulher entrou, pálida e trêmula, com os olhos arregalados de horror. Polícia! Disse, o olhar fixo em Marcos. Você não deveria estar aqui. Ele está atrás de você. Todos nós estamos em perigo. Miguel ficou em choque. O que mais estava escondido? A estrondosa revelação de sua avó. A presença inquietante de Marcos e aquela mulher aterrorizada mudaram tudo. Ele mal conseguia pensar. A mulher olhou freneticamente para os policiais, como se buscasse ajuda. Mas a atmosfera estava carregada de confusão. Quem está atrás de mim? O que você está dizendo? Marcos perguntou, sua voz mais grave, o humor desaparecendo. Eu ouvi eles falando. Ele está vindo para cá. A mulher tremia, e seu desespero cortava o ar como uma lâmina. Temos que sair. Estão atrás de você, atrás de todos nós. As palavras desencadearam um tumulto. Miguel sentiu o coração acelerar. Quem? Quem está atrás de nós? Foi, inquieto. A sala tremia com a expectativa e o medo. Antes que a mulher pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pela delegacia. O som de vidros quebrando e gritos começou a preencher o ar. A iluminação piscou
e então apagou completamente. Ouviu algo parecido com passos pesados vindo na direção deles. A mulher, em pânico, gritou: "Eles chegaram! Eles vão nos pegar!" Em meio ao caos, Lucas segurou a mão de Miguel, os olhos arregalados e cheios de terror. A porta da delegacia foi arrombada com força, e uma figura sombria apareceu, iluminada apenas pelos flashes das lanternas, revelando um homem de terno, com um olhar frio e implacável. "Marcos!" ele gritou, a voz cortando o ar, como uma faca. "Você não pode escapar. O jogo acabou." Miguel ficou paralisado, o coração disparado. O que estava acontecendo? Era como se tudo o que ele conhecia estivesse prestes a desmoronar. O homem na entrada parecia um emissário do inferno, e ele sabia que a vida de todos os presentes estava em perigo. "Levante-se! Agora!" o homem exigiu, enquanto os policiais tentavam se reorganizar. Mas era evidente que a situação estava fugindo do controle. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Vão ver a verdade dolorosa em breve." Miguel sentiu um nó na garganta. O que mais poderia ser revelado? A noite que começou como uma simples busca por respostas, agora se transformara em um pesadelo. "Lucas", sussurrou Miguel, segurando firme a mão do filho. "O que fazemos agora?" A resposta restava nebulosa, envolta em sombras e incertezas. A figura sombria avançava e a sala parecia tremer. A angústia aumentava, e a única certeza era que estavam prestes a ser arrastados para um turbilhão muito maior. A verdade parecia mais distante do que nunca, e a noite, apenas o início de um caos que desafiava tudo o que já haviam conhecido. Miguel ficou paralisado, a mente turva pela revelação do policial e a presença ameaçadora de Marcos. O ambiente da delegacia parecia pulsar com a tensão. Ele olhou para Lucas, que tinha o rosto pálido como uma folha de papel. O que mais aquele homem queria? A verdade parecia ser uma bomba prestes a explodir. "Você não tem ideia do que está falando", Miguel gritou, tentando encontrar firmeza na sua voz. As palavras ecoaram na sala, mas a dúvida já havia plantado semente na mente do garoto. As reações dos policiais estavam pesadas e o murmúrio dos curiosos aumentava lá fora. "Não se trata apenas de você ou de mim", Marcos interrompeu, avançando um passo. "Se você quer a verdade, Miguel, prepare-se. Essa não era a única carta que sua mãe escondera. E se eu estiver certo..." Ele arfou, um sorriso torto nos lábios. "Você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer." Miguel tinha uma vontade intensa de agarrar Marcos pelo colarinho e sacudi-lo. A raiva pulsava nas veias. "Do que você está falando? O que mais você poderia ter feito?" Nesse momento, um policial se aproximou. "Senhores, precisamos de calma aqui." Marcos riu, um som sombrio. "Calma? Ah, essa palavra sempre foi uma piada entre nós." E então, com um gesto teatral, ele puxou algo do bolso. Um envelope. As letras escorregaram entre seus dedos, caindo no chão como sentenças de morte. O impacto foi instantâneo. Miguel se ajoelhou e pegou o envelope, o coração disparando. Com mãos trêmulas, ele abriu, e suas entranhas se reviraram ao ler as palavras. A verdade sobre sua avó e os negócios de Marcos. 2 segundos de silêncio. Então um grito. Uma mulher de cabelo desgrenhado, ainda com vestígios de sujeira no rosto, entrou apressada. "Polícia! Ele não é quem parece! Ele não é só seu pai!" O ar ficou pesado. Miguel olhou para a mulher com incredulidade. "O que você quer dizer?" O que mais poderia ser revelado? "Ele não é seu pai!" Ela gritou, os olhos cheios de desespero. "Ele fez coisas terríveis. Sua avó. Ela sabia. E Marcos, ele..."
A mulher hesitou, ofegante. Ele é apenas uma peça. A verdade é muito maior. Um rastilho de horror percorreu a sala. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. Aquela mulher parecia sair de um pesadelo. O que ela sabia? O que mais havia nas sombras? Calha a boca, sua louca! Marcos rugiu, mas Miguel estava preso na confusão crescente. As peças começaram a se ajustar, mas a imagem era aterradora. Ele não é seu pai verdadeiro. Ele é um homem que destruiu sua família. E a sua avó, ela não era apenas uma mendiga. Ela fazia parte de um esquema maior, um jogo de poder. Toda a sua vida é uma mentira. Miguel ficou paralisado, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para Lucas, cujos olhos estavam cheios de lágrimas, um reflexo de sua própria dor. Pelo amor de Deus, o que você está dizendo? Miguel quase gritou. Me diga tudo. Só a verdade pode te libertar. A mulher insistiu, quase em um sussurro. Eu fui uma das vítimas. Ele não quer que você saiba que sua avó não morreu apenas. Ela foi eliminada por causa do que sabia. A vida dela foi uma caça. E agora todos nós estamos na mira. O caos se instalaram. O policial, nervoso, tentou controlar a situação. Mas Marco ria, um riso insano. Você acha que pode dizer o que quiser? A verdade é você que vai pagar a conta, Miguel. E então você entenderá. Miguel estava em choque. A revelação era devastadora. Os olhos de Lucas agora estavam fixos em mim, a inocência perdida em suas emoções. E se todas as suas memórias, tudo o que você acreditava ser verdade, estiver errado? A mulher perguntou desafiadoramente. Você não sabe de nada. Miguel protestou, lutando para manter a calma. Estou lutando pela minha vida e pela dele. Mas, no fundo, uma dúvida corrosiva começou a crescer. Marcos estava no centro desse furacão. E enquanto o caos se desenrolava, Miguel se perguntava: o que exatamente ele sabia? Ele poderia confiar em alguém a essa altura? Enquanto as sirenes começavam a tocar do lado de fora e o pânico ganhava força, a mulher olhou para Miguel, a expressão de medo e urgência cristalizada em seu rosto. Você precisa descobrir antes que seja tarde demais. E então, antes que ele pudesse responder, um estrondo ressoou na entrada da delegacia. E a escuridão que se aproximava foi como uma sombra sombria na luz trêmula de suas vidas. A verdade estava prestes a se desdobrar. Mas Miguel... O ambiente da delegacia parecia pulsar com atenção. Ele olhou para Lucas, que tinha o rosto pálido como uma folha de papel. O que mais aquele homem queria? A verdade parecia ser uma bomba prestes a explodir. Você não tem ideia do que está falando, Miguel gritou, tentando encontrar firmeza na sua voz. As palavras ecoaram na sala, mas a dúvida já havia plantado semente na mente do garoto. As reações dos policiais estavam pesadas e o murmúrio dos curiosos aumentava lá fora. Não se trata apenas de você ou de mim, Marcos interrompeu, avançando um passo. Se você quer a verdade, Miguel, prepare-se. Essa não era a única carta que sua mãe escondera. E se eu estiver certo... Ele arfou, um sorriso torto nos lábios. Você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. Miguel tinha uma vontade intensa de agarrar Marcos pelo colarinho e sacudi-lo. A raiva pulsava nas veias. Do que você está falando? O que mais você poderia ter feito? O clima estava tenso. O olhar da mulher que havia entrado correndo estava fixo em Marcos, cheio de medo. Ele não é quem você pensa que é, exclamou, suas palavras soando como um grito em meio ao silêncio crescente. Ele não é seu verdadeiro pai.
Ele fez coisas horríveis. Miguel sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer? Uma onda de pânico começou a subir, misturando-se ao desconforto já presente. Marcos se virou, o semblante sombrio. Cale a boca, sua maluca. Isso não é hora para suas invenções. Mas a mulher não se intimidou. Sua determinação era clara. Ele esteve com sua avó antes de ela ficar assim. E você não faz ideia do que ela se envolveu, disse. Ela estava envolvida em algo maior. Uma rede de corrupção. Marcos é um deles. Ele não é o pai que você pensa. Ele é um monstro. Mulher estava quase em lágrimas, a intensidade de suas palavras cortando como uma faca. O clima pesado da sala tornou-se elétrico. Os policiais, agora em estado de alerta, olhavam para Marcos com desconfiança. A tensão crescia, quando de repente, um grito distante ecoou do lado de fora da delegacia. O som se intensificou e uma figura apareceu na porta, ofegante e agitada. Está tudo errado. Eles estão vindo. Temos que sair. O homem que entrou exibia marcas de luta e desespero. Miguel sentiu seu estômago revirar. Quem era aquele cara? E o que estava acontecendo? Quem está vindo? Miguel questionou, o medo começando a se instalar de forma palpável. A pessoa que está por trás de tudo isso, o verdadeiro inimigo, ele vai acabar com todos nós. O homem olhou para Marcos, e a expressão em seu rosto era uma mistura de medo e fúria. Você não pode estar falando sério. Marcos rugiu, dando um passo à frente, mas o homem não recuou. Você está prestes a perder tudo. A verdade que você escondeu finalmente vai vir à tona. As palavras saíram como uma rajada, e Miguel sentiu que o chão sob seus pés estava se moldando em um abismo de incertezas. Nesse momento, um barulho ensurdecedor provindo do lado de fora se intensificou. As portas da delegacia foram arrombadas e um grupo de homens armados entrou, com olhares que pareciam vazios de humanidade. Miguel agarrou Lucas, enquanto as sombras se moviam rapidamente pela sala. O que estava acontecendo? Eram eles os verdadeiros monstros da história? A tensão estava no ar, enquanto a sala se transformava em um caos absoluto. Rápido, precisamos sair! Gritou o homem que entrou. A urgência na sua voz soou como um alarme. Mas antes que eles pudessem se mover, a mulher que trouxera a revelação original gritou: Miguel, prepare-se para o que vem a seguir. Você não sabe quem realmente é. Do que você está falando? Miguel respondeu, confuso. No fundo, ele sentia que a resposta estava prestes a ser revelada. E antes que ele pudesse processar, a verdade veio à tona em uma torrente devastadora. Você é um deles, Miguel. O verdadeiro legado da sua avó. E a escolha que você vai fazer agora mudará tudo. O que isso significava? Ele olhou para Lucas, que agora parecia mais perdido do que nunca. Dentro de Miguel, um turbilhão de emoções começou a crescer. Este jogo tinha se transformado em um pesadelo, e ele estava no centro dele. O que sobrou da sua vida? O que ele realmente sabia? O que mais estava por vir? Dirido ponto. Miguel ficou em estado de choque, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Você é um deles, Miguel. A ideia martelava sua cabeça como um eco sufocante. As sirenes da polícia zumbiam ao fundo, e o clima na delegacia estava a ponto de explodir. Ele olhou para Lucas, a expressão de medo estampada em seu rosto já não era apenas confusão. Agora também havia uma sombra de desconfiança. O que essa mulher queria dizer? Antes que pudesse pensar mais, a porta da delegacia se abriu com um estrondo, e um grupo de homens armados irrompeu, transformando o caos em um verdadeiro terror. Mas um deles não era como os outros. Era alto,
com um olhar penetrante e um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Miguel! Ele gritou, aproximando-se, e o mundo pareceu parar. Miguel? Todos na sala se viraram para ele, e a tensão se tornou palpável. A mulher que havia entrado gritou em pânico. Ele veio para te pegar. Você está em perigo. A voz dela era angustiante, e Miguel sentiu um arrepio na espinha. Quem é você? Marcos gritou para o novo homem, os olhos parecendo faíscas. Seu passado está de volta, meu irmão. É hora de encarar a verdade. O homem apontou para Miguel, e no momento em que as palavras saíram de sua boca, a sala inteira pareceu tremer. O impacto foi devastador. Miguel respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. Irmão? Uma parte dele queria rir, como se fosse uma piada cruel, mas o olhar sério do homem deixava claro que isso não era uma brincadeira. Não, isso não pode ser verdade, ele balbuciou, seu coração pulsando rápido. Ah, sim, Marcos fez questão de manter você longe de mim e da verdade. Ele só queria você sob controle. O homem continuou, segurando o olhar de Miguel. Sou Carlos, seu verdadeiro irmão. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele olhou para Lucas, que agora parecia mais confuso do que assustado. Miguel, isso não está certo. Precisamos sair daqui. A voz de Lucas tremia, mas Miguel estava paralisado. Ele não sabia discernir o que era verdade e o que era mentira. O irmão? Marcos? Calem-se! Marcos gritou, tentando recuperar o controle da situação. Você se esqueceu do que aconteceu. Você não sabe com quem está lidando. Carlos deu um passo à frente. Eu sei mais do que você imagina. E a mãe de Miguel sabia. A verdade sobre a nossa família é muito mais sombria do que você pensa. Ele se virou para Miguel. Ela estava se escondendo de você, mas não consegui protegê-la a tempo. E agora eles estão atrás de você. Todos estão. Miguel começou a sentir o chão se abrir sob seus pés. Mas por quê? Ele não conseguia evitar a súplica na própria voz. Então, tudo isso, mesmo ser um barbeiro, um homem bem-sucedido, era só uma fachada? Sim, você foi criado longe de tudo isso. De nós, Carlos disse. Nossa mãe, ela fez isso para te proteger, mas Marcos não a deixou. E agora você é o alvo. Os homens armados se aproximaram e as luzes da delegacia piscavam, aumentando o clima de desespero. Carlos olhou para os homens, depois para Miguel. Se você não agir agora, vai perder tudo, talvez até sua vida. Sua avó não era só uma mendiga. Ela estava no centro de tudo isso. Miguel sentiu uma onda de calor subir a cabeça, seus músculos tensos como cordas. Tudo o que ele achava que era verdade estava se desfazendo, e a dúvida queimava como ácido em seu peito. Precisamos sair. O passado não pode nos alcançar. Carlos gritou, e a urgência em sua voz era palpável. Agora! O caos estava se alastrando ao redor deles. E, enquanto Miguel olhava para Lucas, percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O que ele acreditava saber sobre a vida, a família, as traições, tudo estava em risco. Ele finalmente entendeu. A verdade estava perto. Ia doer. Ele tinha que descobrir o que estava em jogo. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, uma explosão de luz e som inundou a sala, e pessoas começaram a gritar. Ele só teve tempo de pegar a mão de Lucas, enquanto tudo ao redor deles desmoronava em um emaranhado de caos. A verdade ainda permanecia obscura, mas a batalha agora começava. E em seu coração, uma pergunta permanecia. Quem realmente era Miguel? Miguel sentiu um frio na espinha ao olhar para Carlos,
seu suposto irmão. As palavras dele pareciam cortar o ar, e a confusão misturava-se à urgência do momento. As sirenes uniam lá fora e a pressão aumentava, como se toda a sala estivesse prestes a desmoronar. Irmão? Como assim, irmão? A incredulidade fazia sua voz sair trêmula. Carlos não teve tempo de responder. O clima na delegacia se estreitava à medida que os homens armados se aproximavam, com a intenção clara de pegar Marcos. Miguel sentiu Lucas apertar sua mão. O pânico era palpável. Escutem, Carlos gritou, tentando abafar o barulho. Precisamos sair agora. Eles estão vindo atrás de você, Miguel. Não é seguro aqui. E foi aí que tudo virou de ponta cabeça. Uma explosão estrondosa fez as paredes tremerem. A porta principal foi arrombada, e o agente mais alto correu na direção de Miguel, com um olhar carregado de desespero. É uma armadilha. Eles sabiam que você estaria aqui. Miguel olhou para Carlos, que estava paralisado, e então para Marcos, que se debatia, tentando se soltar das mãos dos policiais. O que você quer dizer? Armadilha? A mente de Miguel estava turva. O caos estrondava ao redor, cada grito ecoando como um anunciado do fim. Mas antes de qualquer um responder, mais gritos ecoaram de fora, e o ar ficou carregado de fumaça. Miguel começou a tossir, a visão embaçada. Ele sentiu um puxão na mão de Lucas. Pai, temos que ir. Mas antes que pudessem se mover, tudo estourou em cores e sombras. Uma luz brilhante invadiu a sala. Um flash que iluminou cada canto, revelando rostos aterrados e forçando todo mundo a parar. Miguel piscou várias vezes, tentando clarear a visão. E lá estava ela, alguém que ele nem sonhava ver novamente. A mestra de sua infância, Clara, entrava na delegacia com um ar de desespero e determinação, como um espírito vingativo. Miguel! Ela gritou, quebrando o silêncio com sua presença. Clara? O que você está fazendo aqui? Perguntou Miguel, confuso. Eles estão atrás de você, não só por causa de Marcos. A intensidade no olhar dela deixava claro que algo muito maior estava em jogo. Você não tem ideia, Miguel. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Sua avó, ela sabe de tudo. Miguel olhou novamente para os rostos em volta. Como assim? O que você quer dizer com isso? Mas enquanto perguntava, algo estalou em sua mente, e a imagem de sua avó começou a se formar. Ele se lembrou dos murmúrios que ouviu na infância, das histórias de poder e de traições. Ela não estava apenas protegendo você, ela estava envolvida em um jogo que vai além do que você conhece. Clara continuou, e seu olhar agora se fixou em Marcos. O desespero na voz de Clara, a certidão de que todos estavam em perigo, fez Miguel sentir um nó no estômago. Você está falando da organização que trabalhava com ela? E em meio ao caos, um ruído ensurdecedor irrompeu, quando a porta da delegacia foi estourada novamente, derrubando tudo. Um novo grupo irrompeu na sala, mas desta vez, eles não eram armados. Eram jornalistas com câmeras e microfones. Acreditem, o público precisa saber. Gritou um deles. E então as luzes das câmeras começaram a brilhar. O que começou como uma simples busca por respostas, agora se transformara em um espetáculo. Miguel levou um passo atrás. Seu coração estava bombando. Ele olhou para Lucas, o medo refletido em seus olhos. E pela primeira vez, tudo parecia desmoronar. O que está acontecendo? Gritou Marcos, tentando recuperar o controle sobre a situação. Mas era tarde demais. As revelações vieram à tona. E todos estavam prestes a descobrir a verdade sobre a família de Miguel. Uma verdade
que poderia arrastar todos para um abismo. Sentiu sua vida desmoronar ao redor dele. Clara estava certa. A cada segundo, novos rumores e mentiras se arrastavam como sombras. Precisamos sair. Agora. A verdade não pode ser descoberta aqui. Com que estávamos puxando Miguel e Lucas em direção à saída. Mas a realidade do que estavam prestes a enfrentar não estava apenas na vida deles. Era uma questão de honra, de legado e sobre o que realmente significava ser família. Cada passo que davam para a saída se tornava uma corrida contra o tempo, enquanto revelações devastadoras e perigos à espreita o seguiam de perto. E dentro de Miguel, a pergunta ressoava: até onde ele iria para proteger o que tinha construído? E a resposta estava se tornando cada vez mais complicada. Miguel e Lucas correram pela saída da delegacia, seguidos de Carlos e Clara, em meio ao caos e os gritos. A fumaça pairava no ar, e a agitação dos repórteres estava prestes a estourar em um turbilhão de perguntas. A adrenalina pulsava no corpo de Miguel, enquanto o coração batia forte. "Por aqui!" gritou Carlos, puxando-os por um corredor lateral. E o que foram aqueles anos perdidos sob um manto de mentiras? Cada passo se tornava mais pesado, como se seu passado estivesse prestes a alcançá-lo, custando-lhe tudo o que havia construído. Assim que chegaram a uma sala dos fundos, Clara fechou a porta com firmeza, deixando todos sem fôlego. "Temos que falar. O que está acontecendo é muito mais profundo. Sua avó foi uma jogadora nesse jogo sujo, e de alguma forma você está na linha de frente." Miguel olhou para sua mãe, agora uma figura distante e estranha em sua vida. "Mas como eu posso confiar em você?" A raiva e a dor se mesclavam em sua voz. "Você sempre esteve longe de mim." "Eu sei", respondeu Carlos, a sinceridade nos olhos. "Mas agora precisamos nos unir. Os inimigos estão lá fora. Eu só quero proteger você e Lucas. Quero salvar o que resta da nossa família." Ao olhar para Lucas, Miguel se sentiu consumido pela necessidade de protegê-lo. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. "Então, o que fazemos agora?" Enquanto ponderavam, o barulho lá fora aumentava. A presença dos homens armados estava se aproximando. Eles não parariam até descobrirem o que queriam. Clara abriu a boca, mas antes que pudesse se pronunciar, os gritos de uma multidão se tornaram ainda mais altos. "Miguel, você precisa aparecer. A verdade precisa ser revelada." Um repórter ecoava, pouco importando-se com a dor que tantos estavam carregando. Miguel se virou para todos. Uma centelha de decisão acendeu dentro dele. "Precisamos ir embora. Nossa única chance é sair e nos reagrupamos onde ninguém nos conheça. Não podemos ser parte disso." "E se eles não pararem até que todos estejam atrás de nós?" perguntou Lucas, a ansiedade evidente em seu rosto. "Então temos que ser mais rápidos e mais inteligentes. Vamos deixá-los pensar que está tudo bem enquanto buscamos a verdade. Precisamos descobrir por que tudo isso aconteceu." Miguel estava determinado. Era a única maneira de afastar as sombras do passado e cuidar da sua família. E assim foram, furtivos, deixando a sala e deslizando pela parte de trás da delegacia. O medo seguia como uma sombra, mas juntos, Miguel e Lucas sentiram um laço renovado. Nada poderia separá-los novamente. Ao longe, as sirenes soavam como um chamado, e a noite se tornava mais escura. Mas a esperança brilhava como uma fagulha em meio a tanta escuridão. O que será que viriam a descobrir? Qual será o legado que teriam que carregar?
Miguel sabia que a jornada estava apenas começando, mas um pensamento o acompanhava. Uma voz sussurrava: a verdade sempre aparece. E eles estavam prestes a descobri-la. E aqui, precisamos de você. Este é o momento de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Não deixe de comentar suas reações e teorias sobre tudo isso. E mais importante, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que need to know this conclusion. Você precisa fazer parte dessa incrível jornada.